Bom, nós temos conversado bastante com o prefeito Iura, com o vice-prefeito Rui, com os secretários. A gente, das nossas reuniões semanárias e também de todo um projeto que existe em cima do projeto que já partiu do projeto eleitoral, né, dentro daquilo que era a expectativa do prefeito Iura como candidato à reeleição, em cima daquela visão que ele já tinha para projetos futuros. A gente vem discutindo uma série de questões aqui que talvez vão impactar agora nos próximos 4 anos, incluindo esse. Tem se discutido muito ainda projetos de infraestrutura urbana, tá? Sempre as tratativas, elas neste momento elas são um pouco cautelosas, porque a gente vive um momento um pouco atípico. Então, quando se fala em investimento, quando se fala em obras, a gente está vivendo uma realidade onde a gente começa a pensar num orçamento e os preços estão mudando. Nós estamos com algumas incertezas também quanto às nossas receitas, mas eu posso te dizer que sim, a gente segue trabalhando nos projetos que se sucedem aí do ano anterior, com grande expectativa na parte de infraestrutura urbana, os investimentos de saúde, investimentos de educação. A gente tem feito, já foi divulgado também os investimentos que a gente vai fazer em algumas obras de escolas, né? Como citar o Pídio Fialho. Temos também a conclusão do projeto da energia, da troca das lâmpadas, e com essa economicidade aí que a gente já visualizou, estamos conversando aqui num projeto de energia fotovoltaica para tentar atingirmos um índice de sustentabilidade na geração da energia que o município consome, que os órgãos públicos consomem. Também estamos tentando incluir nesse conceito a própria iluminação pública, que é um saldo que remanesce da troca das lâmpadas. Mas enfim, todas as áreas, né, a gente sempre trata com os secretários algumas questões novas. Neste momento a gente entra na fase de elaboração do plano plurianual para os próximos 4 anos. Esse processo está sendo desencadeado agora até no início de abril, e aí a gente vai materializar exatamente o plano de governo, as expectativas desta administração para os próximos 4 anos de gestão. A Secretaria da Fazenda, ela é guardiã dos valores, ela trata dos conceitos de pagamentos, de recebimento de recurso, classificação, organização. Toda a parte contábil passa por nós aqui. Todos os processos de compra, eles começam nas secretarias, mas eles acabam passando pela Secretaria da Fazenda também, na questão da disponibilidade financeira, na organização orçamentária, na organização da despesa. A Secretaria da Fazenda, ela, assim como é a Secretaria da Administração, ela é uma secretaria meio. Ela tem que dar condições para que as secretarias que são executoras, Secretaria de Cidade, Saúde, possam, da melhor maneira possível, oferecer os serviços aos quais eles estão incumbidos. Então, a Secretaria da Fazenda também tem esse papel. Ela tem que ser uma mediadora, ela tem que dar as condições, ela tem que organizar os processos para que as outras secretarias possam ter sucesso. Dificilmente tu vais ver o secretário da Fazenda lá operacionalizando alguma coisa, mas vai ver mais a Secretaria de Educação lá, o secretário de Obras vai estar, de Cidade vai estar lá aparecendo nos processos, por o qual já passou por nós. A gente trabalha muito essa parte do processo licitatório, a parte do processo de pagamento, a parte de conferências e tal, prestações de contas. Então cabe à Fazenda basicamente essas atividades. E claro, fazer a otimização dos recursos públicos, zelar pela aplicação dos recursos que a gente tem. Então toda essa questão financeira também ela é bastante da nossa secretaria. Realmente, acima de cada uma das pastas existe uma expectativa da administração Iura Rui, de qualquer administração, no sentido de executar as atividades, de executar as ações, de executar os projetos. E aí os secretários, por sua vez, então começam a imaginar aquele processo como um todo, e quando chega na parte financeira acabam vindo falar comigo, com os meus técnicos aqui da secretaria.
Então este encaixe do processo para que depois ele possa ser executado passa obrigatoriamente pela Secretaria da Fazenda também. Sempre é um desafio, por mais que a gente esteja já com um tempo de atividade na Secretaria. Eu também já desenvolvi atividade dentro da gestão por muitos anos na minha vida, mas a cada dia a gente tem situações novas, né? A gente vive um momento, por exemplo, agora de muita incerteza. Eu tenho feito uma análise e nós nunca tivemos no município de Manaus, por exemplo, uma situação onde a gente tivesse que reduzir o orçamento de um ano para outro. E este ano é um caso, por exemplo, né? Nós, na sequência do processo natural, o nosso orçamento sempre era maior que o ano anterior, sempre um pouco maior. E este ano, em virtude de toda a situação gerada pela pandemia, pelo histórico que eu avaliei de orçamentos anteriores, posso te dizer que dos últimos 20 anos nós nunca tivemos um caso onde a gente reduziu o orçamento, e este ano é o primeiro. E ao mesmo tempo a gente vê que a economia ela tem se comportado gerando inflação, os preços mudaram, a nossa despesa tende a aumentar. Então eu acho que o grande desafio deste ano e talvez do próximo seja a gente enquadrar o nosso orçamento, ajustar a nossa despesa e continuar oferecendo os serviços que a comunidade precisa, né? E eu vejo que todo esse trabalho, toda esta ação nossa, ela exige que os meus técnicos participem mais, que os secretários conversem mais comigo, que o próprio prefeito dialogue mais comigo, no sentido da gente ir organizando e não gerar maiores percalços. Até então a gente tem ido bem, mas tem sido bastante desafiador essa parte. Posso dizer que esse ano ele é mais atípico do que 2020 ainda, e talvez o próximo ano ainda a gente tenha reflexos dessa situação toda que estamos vivendo. E a gente está vivendo um momento onde o país empobreceu um pouco, o Estado teve uma redução nos seus índices econômicos. A gente teve essa semana a divulgação do crescimento do Rio Grande do Sul com relação ao IBGE, e na verdade não é um crescimento, ele reduz, né, o PIB do Estado em 7%. Esta consequência se reflete no município, o que acontece na União reflete no Estado e por consequência no município. E para nós acaba refletindo sim, porque a nossa expectativa de frustração de receita é menos serviços que a gente consegue oferecer, ou é alguma economia que tem que se trabalhar de um jeito diferente, ou algum contrato que se deixa de fazer, sempre pensando numa prestação de serviço mais qualificada. Então esse é realmente o impacto deste momento. Todo mundo de alguma forma vai sentir isso, né? Não deixa de ser o município quando ele tenta oferecer maiores ou melhores serviços e não dispõe às vezes das receitas, dos recursos para fazer essa aplicação. TV Folha.